Seguindo adiante aqui com essa bancada de altíssima categoria e gabarito, Felipe Monteiro, Jess Peixoto, David de Tassi e Delegado Palumbo. Já vou contigo, né, Palumbo? Eu quero muito te ouvir. Afinal, você não esteve aqui com a gente nos últimos dias, tinha outras tarefas importantes, mas bom te ver como sempre. Não dá para ser diferente. Eu quero já retomar o assunto que roubou as manchetes nos últimos dias e segue dando o que falar, né? Um policial que arremessou um jovem de uma ponte, já esteve envolvido, inclusive, em outro episódio violento anteriormente. Puxaram essa ficha dele. Estamos falando, claro, do soldado Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, que matou um homem com 12 tiros, mas o caso foi arquivado em janeiro desse ano. O David de Tassi vai trazer mais informações e a gente vai também já repercutir contigo, Palumbo, que, pelo visto, a Justiça acatou a alegação que houve legítima defesa. David. Nesse episódio, nesse confronto, a Justiça entendeu, então, que o soldado Luan agiu em legítima defesa, mas uma informação que acabou de sair, Marinho, inclusive com exclusividade para nossa audiência, é que quanto ao caso que está sendo apurado dele ter arremessado o Marcelo, né, que foi a vítima de cima da ponte, a Justiça aceitou a denúncia, por isso o pedido de prisão do Luan já foi expedido, então encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar. A decisão foi do juiz de direito da Justiça Militar, o Fabrício Alonso Martinez Della Páscoa, que decretou então nessa quinta-feira a prisão preventiva do soldado. Como a gente veio dizendo, né, tentando olhar da forma mais fria e racional possível diante de um caso que realmente já roubou completamente as emoções, ódios e paixões de todo mundo. Mas eu quero te ouvir aqui, sendo da corporação, conhecendo bem a classe, sabendo da dificuldade dessa tensão e da psicologia delicada que envolve ações como essa, mas, pelo visto, estava muita gente de todos os lados rechaçando a ação em si. Qual o teu saldo final a partir de tudo que aconteceu? Não dá para justificar o injustificável, não dá para defender esse policial. Ele tem que ser punido exemplarmente, já foi decretada a prisão. É gravíssimo o que ele fez, isso não está em procedimento, em protocolo nenhum, não vai conseguir justificar, muito provavelmente vai ser demitido a bem do serviço público. Agora, a gente não pode crucificar toda uma instituição por causa de erros que acontecem de policiais. São milhares de policiais, dezenas de milhares de policiais que trabalham todos os dias nas ruas. Então não é justo crucificar. Eu sempre defendo as instituições, mas uma atitude como essa é realmente indefensável. Uma pena que o Mano não está aqui, ele sempre fala do problema mental, né, que a gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas. E tem mesmo. O policial, por vezes, não é só no estado de São Paulo, ele trabalha 7 dias por semana, 30 dias por mês. A escala dele é 7x0. Ele sai do plantão, vai pro bico, bico, plantão, plantão, bico ou delegado. É assim que acontece. Soldado, cabo e sargento, com escalas de trabalho extenuantes, muitas vezes desumanas. Na polícia não tem boi, não tem mimimi. Por várias vezes eu fui para Ribeirão Preto visitar os meus pais e aí eu recebo uma ligação de um delegado superior. Volta porque a gente tem uma operação. E a minha função é falar, sim senhor, não tem o que falar, não tem o que argumentar, não tem justiça do trabalho, não tem hora extra, não tem absolutamente nada. Ou você volta ou eles te tiram do grupo, ou eles te transferem. É assim que acontece na polícia. Isso quando você não responde na corregedoria, por que você não atendeu um chamado de um superior hierárquico? Então nós temos que cuidar da saúde mental desses policiais também, que com essa escala extremamente desumana. Não justifica o que foi feito aí. Eu não sei, talvez o David possa confirmar, parece que esse praça, ele já tinha tido ele já tinha reprovado num exame da Polícia Militar, tinha o psicotécnico, né? Não sei se foi desse ou do que matou o outro com 11 tiros, né? Mas como é que depois ele consegue passar? Eu não consigo entender essa lógica da Polícia Militar e de qualquer polícia. Se ele reprovou, ele fez um tratamento para melhorar, o que aconteceu? Agora, quanto ao fato de ter dado 12 tiros e ter absolvido na justiça por legítima defesa, uma vez o juiz perguntou para mim, por que vocês atiraram 10 vezes? Eu falei assim, porque ele continuava em pé. Porque ele continuava em pé e com a arma na mão. E você, se pegou 10 tiros na perna, 10 tiros no braço, ele vai continuar atirando em mim. E aí a gente tem que atirar até cessar a injusta agressão. A gente nota aqui que o Palumbo já foi trazendo essa primeira fala aqui, muitos ângulos aqui para a gente tentar, enfim, explorar essa situação da forma mais desapaixonada possível. É difícil, eu sei, no meio de tanta comoção principalmente, mas já vou contigo, Pepe, porque realmente sinceramente, eu vou deixar você falar, o buffet está servido aqui, são muitos ângulos, quero ver, enfim, quero entender a partir dos últimos desdobramentos como é que você está vendo isso e como trazer solução olhando adiante para evitar uma situação como essa.
É interessante, Marinho, ver o Palumbo envergonhado, né, com a atitude do policial. Envergonhado. Eu não fui eu que fiz isso. Quem tem que estar envergonhado é ele. E olha a retórica. Eu estou defendendo a instituição. E olha a retórica do Palumbo. Né? Lá vem. Era para focar no caso... Você tá feliz, né? Eu posso estar envergonhado por essa atitude, mas você tá feliz. Deixa eu falar, Palumbo. Tá bom, pode falar. Vou respeitar você. Não deixa eu vai. falar, cara. Vamos lá, você vai começar. E ao invés de focar no caso, ele começa a elogiar a corporação polícia militar. Lógico. Né? Ou seja, ele não consegue falar do caso concreto do PM que arremessou o jovem. Falou 10 segundos e elogiou 3 minutos a Polícia Militar, a Corporação Polícia Militar. Você tá Palumbo feliz, né? está envergonhado. E você está feliz da vida. Olha o sorrisão dele. Quem está envergonhado aqui também é Jess, está aqui do meu lado. Está envergonhado porque elogiou, né, na cara de pau, né, o Derrite, elogiou o governo do estado de São Paulo, e agora a gente soube, né, que esse PM aqui, antes de arremessar esse jovem, matou uma pessoa com 12 tiros. Ou seja, esse policial era para estar afastado antes, né? Então a Jess e o Palumbo aqui do meu lado estão envergonhados, né? Gosto de passar pano para a polícia militar, gosto de passar pano, né, para essas forças arbitrárias que têm o monopólio da força e exagera, né, do uso das atribuições constitucionais. É um absurdo o que aconteceu. Não tem o que falar. E tem uma coisa também, né, Marinho, eu queria destacar aqui, que é importante, não é? Isso não é algo isolado. A gente está aqui toda hora noticiando, dia após dia, a arbitrariedade da polícia. Nós temos que discutir essa questão de forma séria. Não dá mais para aguentar, né? Eu até lembro da música do Chico Buarque, né? Acorda Amor, né? Que ele narra, né, na música dele, né, na época da ditadura militar, que bateram na porta dele, uma viatura preta, que era da polícia na época, né? E ele fala assim, chama o ladrão. É melhor o ladrão do que a polícia naquela época, né? Ou seja, parte da polícia, não vou generalizar aqui não, parte da polícia tem que ser tratada como bandido, sim. Que isso? E nós temos parte. E nós temos que fazer isso com uma questão de Estado. Se faz isso matando estudantes de medicina aqui do lado da Paulista, imagina o que faz na periferia. Imagina o que faz na periferia. Ou seja... Vamos lá, Pepe. Conclua, por favor. Absurdo. Tá bom, pode passar para Não, fica à vontade. Começou a dar Fica à vontade. Não, pode falar. Seguir? Eu quero trazer mais um elemento aqui. Eu posso só fazer Vocês dois foram citados, vocês terão direito de resposta. Mas não sem antes eu trazer aqui só mais um elemento para a discussão, já vou acionando a Jess diretamente, Palumbo também, porque ontem o próprio governador Tarcísio de Freitas veio a público, defendeu o trabalho do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e ressaltou que, abre aspas, olhar os números, é só olhar os números e estatísticas para ver que está sendo feito um bom trabalho, fecha aspas. Me remete aqui uma frase, aquela eterna frase, né, Jess, que uma morte normalmente é uma tragédia, gera uma comoção. A gente está vendo esse caso aqui sendo rechaçado de todos os lados. Mas acaba que centenas de mortes, milhares de mortes se torna uma estatística fria. Só que é aquele eterno equilíbrio entre razão e emoção. Como é que você está avaliando essa situação? Eu acho que falas como essa do PP mostram o tanto que a esquerda ela é desesperada. Que esquerda? Porque no final das contas, vale mencionar que ninguém está feliz, envergonhado ou só triste. Desde o primeiro momento, nós condenamos a ação deste policial. Ninguém aqui passou pano. Só que a grande questão é querer responsabilizar, quase como se o Derrite tivesse pegado a mãozinha. O PP ele consegue ver a mão do Derrite jogando o cara pela ponte. Seja responsável do que você fala. Não, eu estou sendo responsável. Claro que não. Estou sendo responsável. O que eu falei foi da tua fala. Porque você quer responsabilizar quem não tem responsabilidade direta em um caso específico. Nada a ver, não. Nada a ver, não. Certinho. E aí você quer me falar assim, agora você tá triste porque você descobriu que o policial matou o outro com 12 tiros. Você escutou o David? Porque a justiça julgou que foi legítima defesa. Ainda está em julgamento. David, a justiça não julgou? Não estou julgado, não. Você vai esperar 20 anos para... Então, em 20 anos saberemos.
Em 20 anos saberemos. Mas o que importa é que esse caso deve ser condenado, foi uma postura errada, e todo mundo fez isso, desde o Derrite ao governador Tarcísio. Só que a grande questão é, sim, São Paulo está melhorando os investimentos e a qualificação dos policiais. Isso não acontece de uma hora para outra. E vamos cobrar a segurança pública? Então vamos cobrar do ex-ministro da Justiça, o atual ministro do Supremo, Flávio Dino, que demorou mais de 1 ano para entregar um planejamento de segurança pública. Ou do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que não conseguiu andar em vários pontos da pasta. Ou vamos além, vamos olhar para a Bahia, que é o estado que tem a maior letalidade da polícia. E é um estado que não está no escopo da direita. Por isso não é criticado assim. Há menos de 3 meses, 2 jovens foram assassinados e uma câmera pegou por um policial na Bahia. Mas por que isso não está sendo discutido? E por que o secretário de Segurança da Bahia acaba não sendo cobrado como Derrite é? Pergunta ao PP, ele sabe quem é esse secretário? Porque estão se politizando este caso em específico para se atacar o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Devemos condenar, devemos melhorar. Mas agora, transformar esse homem num mártir, quase como se ele fosse a pessoa que está fazendo a polícia ser agressiva ou jogando pessoas pela ponte, eu acho que isso é absurdo, porque isso não é novidade. Aconteceu 10 anos, aconteceu há 30 anos no Brasil. Pepe, eu acho que, enfim, você tem todo o seu direito de repercutir, ver a tua opinião aqui, mas o ângulo que você decidiu, e todo mundo aqui, de certa forma, é de tentar pegar esse caso específico e projetar tendências e fazer uma avaliação mais ampla da situação como um todo. Agora, se for o caso, fatos são coisas teimosas. As estatísticas estão aí. De fato, a Polícia de São Paulo, até comparado com o governo João Dória nessa altura, é menos letal. As 3 mais letais são Amapá, Sergipe e Bahia. E São Paulo está longe de ser. Mas claro que esse caso choca. Como é que você faz esse equilíbrio na tua análise? Não, o primeiro ponto é ridículo, né, a argumentação que foi colocada aqui em relação a mim. Por quê? Em nenhum momento eu falei que o Derrite é culpado exclusivamente por esse fato aí. O que eu falei foi que a Jess elogiou o Derrite anteontem, né, porque ele veio a público criticar e condenar o que aconteceu anteontem, né, o policial jogando uma pessoa, um cidadão da ponte, né. Ou seja, eu em nenhum momento coloquei que o Derrite teve a mão no crime. O que eu critiquei o Derrite é que ele veio a público criticar o fato e não veio a público colocar o que ele vai fazer para tornar a Polícia de São Paulo menos letal. Isso é uma questão de política pública. E a Jess esquece. É um ponto interessante. 2 pontos que eu vou colocar aqui. Primeiro, não é esquerda e direita. Né? Vamos parar com essa divisão, né, do Brasil e do mundo. Querer colocar o problema, né, da esquerda, o problema da direita. Está errado isso. Isso é questão que todo mundo da direita e da esquerda está alarmado. Que é de direita. Eu, inclusive, estava ontem com um amigo meu de direita que ficaram alarmados com a situação que aconteceu com a Polícia Militar. Isso é uma questão de cidadania, né? Então, não vem colocar isso uma questão de esquerda ou direita. A esquerda está defendendo tal coisa. Pelo contrário, eu estou defendendo aqui o pai que teve o filho jogado da ponte, o pai que teve o filho assassinado, né, na Paulista, o pai que teve o filho assassinado com 12 tiros. Estou defendendo a família, estou defendendo a vítima, como o Paulo gosta de falar aqui. Então, quem defende sociedade aqui nesse programa sou eu. Não é Jess, não é o Palumbo, não é o David, sou eu. E o ponto interessante também é o seguinte, a Jess colocou o ministro da Justiça. Pega a Constituição Federal, que você vai ver que o problema da segurança pública, a questão é a responsabilidade do Estado, né? Até nisso, você tem vergonha de olhar para o fato da forma como ele é. O ministro da Justiça também. O ministro da Justiça faz políticas públicas para a segurança pública. Está colocando nas costas do Dino, na costas do governo federal, o problema localizado do Estado de São Paulo. Vocês têm vergonha. Até o que aconteceu aqui. O policial jogando um cidadão da ponte, o problema é do Dino. Solta a bola. É ridículo. Ela falou do que ele não fez. Ridículo. Tá bom. Tá mais calmo? Toma uma água aí. Isso. Palumbo, vamos contigo então. Posso trazer uma informação antes? Você deve, por favor. Em relação a esse caso todo, né, o Tarcísio ontem foi questionado sobre se o Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, ficaria no cargo. O Tarcísio disse que sim. E aí eu fui apurar também algumas situações. Diante de todo esse episódio, então, o Tarcísio foi enfático, até mesmo pelo que eu apurei, junto a pessoas ligadas ao alto escalão da Secretaria de Segurança Pública. O Derrite é um homem de confiança do Tarcísio, mas
haverá uma possibilidade de troca. Isso, segundo as fontes, já está praticamente certo. A partir já de janeiro do ano que vem, do comandante-geral da Polícia Militar, o Cássio Araújo, pelo Pedro Luiz. Justamente, ele integra o Pedro Luiz, que são coronéis, né? A inteligência da Polícia Militar. Então, haverá essa substituição justamente por causa desses episódios envolvendo a violência militar. O Pedro Luiz, ele tem expertise no serviço de inteligência, é uma pessoa que age mais nos bastidores, até mesmo com ações contra incursões, né? As incursões, elas são mais planejadas e isso também geraria menos letalidade na visão do governador. Por isso que haverá, então, essa substituição a partir de janeiro do ano que vem, pelo que eu apurei junto às fontes. Então, a informação exclusiva que a gente está trazendo aqui sobre a troca. Inclusive, o Cássio Araújo esteve no Jornal da Manhã, hoje pela manhã, esclarecendo esses pontos também em relação ao homem que foi arremessado na ponte, né? O comandante Cássio Araújo está com a orelha ardendo, tendo que trabalhar em turno redobrado, tendo que gastar muita saliva aí para poder realmente, de alguma forma, conter e preservar a posição dele. Mas, Palumbo, é inevitável, né? Da natureza humana, eu diria, que no momento que rola um caso que gera tamanha comoção, a politização dos dois lados é inevitável, guerra de narrativa desbragada, e há quem diga que a polícia de São Paulo está atirando mais, mas há de se ver a estatística. Realmente, se você comparar com a polícia militar, mesmo a polícia militar, ali em 2020, realmente já tinha tido casos de letalidade policial, estava a taxa muito maior em 2020, no governo João Dória, do que no momento atual. A pergunta é, será que essa taxa, enfim, ainda alta para alguns, possa significar que a polícia está combatendo mais o crime ou é porque ela realmente está atirando de forma aleatória e sem critério? Qual é a tua opinião? A polícia está tomando mais tiro. Obviamente, ela vai dar mais tiro. Eu preciso fazer uma defesa da Jazz aqui. O Ministério da Justiça cuida também de políticas públicas de segurança pública. Repassa dinheiro. Aliás, eles cortaram verba que ia ser repassada para os estados. Então, falar que o Ministério da Justiça não tem nada a ver com isso, beira o absurdo. Que tal o Ministério da Justiça vir com treinamentos, oferecer munição? Porque o policial de São Paulo aqui não treina. Não é só o de São Paulo. O policial de todo o país, ele não treina. Se você pegar um policial civil de Sertãozinho, Cravinhos, pergunte para ele quando foi a última vez que ele treinou com recurso ofertado pelo Estado. Pergunte para qualquer policial aí, você que mora na Zona Leste, na Zona Sul, no Grajaú, pergunte, ou qualquer lugar deste país aqui. Então, falar que o ministro da Justiça também não tem culpa de nada, e para que serve esse cargo, então? Para absolutamente nada, se a gente for levar em consideração o que o PP falou. Quanto a polícia estar mais letal, eu não acredito nesse negócio de letalidade policial. Eu acredito que o vagabundo vai lá e dá tiro na polícia e depois toma. Faz parte do jogo. Aquele policial que não trabalha, aquele policial que não vai para o confronto, aquele policial que não vai em operação, ele nunca vai parar na corregedoria, ele não conhece o fórum, porque nunca vai em audiência. A gente costuma chamar eles de zero cana, exatamente isso, passa a carreira inteira sem prender absolutamente ninguém. E aí ele não se envolve em ocorrência. Geralmente são esses policiais que são promovidos, são esses policiais que ocupam as cadeiras de comando, porque nunca deu problema. Eu fui parar na corregedoria mais de 20, 30, 40 vezes porque trabalhava. Agora, quem duvida do meu trabalho é só pegar a minha estatística na época que eu fui 01 do Grupo de Operações Especiais, na época que eu fui 01 do Garra. É só pegar a estatística. Agora, você pega lá um supervisor que não faz absolutamente nada, que fica quieto, que fica lá, que senta o traseiro na cadeira e não se envolve em ocorrência, ele vai passar ileso, sem problema nenhum. E agora, quanto ao policial que deu 12 tiros e você vem querer crucificar ele aqui, Pepe, com todo respeito, você não faz a mínima ideia do que é uma troca de tiro. Se entrar um bandido por essa porta ali e começar a atirar na gente, eu provavelmente vou defender todos vocês, vou arriscar a minha vida, porque é minha cara, é a minha função. Enquanto ele não cair, eu vou descarregar minha pistola em cima dele. Agora... A ver. David de Tarso, por favor. A informação do Luan, né, que foi o soldado que arremessou o homem da ponte, a confirmação da Secretaria de Segurança Pública veio agora, nesse instante. Então, realmente, ele foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada. Olha só. Então, eu acho que é o desfecho... A Justiça agiu. A Justiça agindo. A polícia agiu. Exemplar. A polícia, e né? célere até, diante da situação toda. Comoção absurda. E eu acho que... A pergunta que eu quero lançar aqui, já vou contigo, Pepe, porque aí sim tem que olhar para frente. Porque eu ouvi de todos vocês aqui, apesar de claras diferenças, visões distintas sobre
o porquê da situação toda e olhando adiante o que fazer, acho que todo mundo rechaçou a forma com a qual ele, enfim, conduziu essa operação. A brutalidade naquele caso específico. Agora, como é que faz para evitar que esse troço aconteça olhando adiante? Como é que faz? Qual é a estratégia interna da estrutura de comando para mudar essa cultura, para evitar situações como essa? Primeira coisa, treinamento constante dos policiais. Você acha que isso está em falta? Mas lógico, não só em São Paulo, Brasil inteiro. O policial ele sai do plantão, vai direto pro bico, vai pra delegada, bico, plantão, e assim vai a vida do policial. Quem leva a polícia militar nas costas? Então, com todo o respeito aos oficiais. Soldado, cabo e sargento. Quem leva a polícia civil nas costas? Investigadores, agentes e principalmente escrivão. Tem escrivão com mais de 1000 inquéritos. Como é que vai dar conta disso? Humanamente impossível. E não estou desrespeitando nem delegado e muito menos oficial. Mas não se tem treinamento. Não se tem um salário digno. Ou seja, ou o policial faz o bico para levar o supermercado para casa, para pagar uma escola para o filho, um plano de saúde, ou ele vai viver aí a míngua da sociedade. É isso que acontece. Não tem treinamento, não tem salário digno, não tem reciclagem. A reciclagem é muito pouco na polícia civil, principalmente. Na polícia penal, não sei nem se tem. Na científica também é sucateamento para tudo quanto é lado. Essa é a realidade das polícias no Brasil. Difícil discordar, né, Pepe, nesse ponto? Claro, e daí está a minha crítica à política da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Né? O Palumbo, ele endossa o que eu coloquei aqui até então. Né? Falta de treinamento, falta dar condições dignas para o policial exercer a sua função, não é? De que é proteger a sociedade. Ou seja, não tem uma política pública necessária e evidente para fazer com que os policiais sejam bem treinados, para capacitar os policiais, para desenvolver a capacidade socioemotiva dos policiais, cuidar da saúde mental dos policiais. Então, o que o Palumbo colocou aqui, né, ele endossa o que eu coloquei aqui, criticando exatamente a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Né? Nós temos que ter condição de dar possibilidade para esses policiais agirem na magnitude das suas possibilidades, né? Dando condições para eles exercerem isso de forma magna. E não o que a gente viu aqui. E quando eu critico a Secretaria do Estado de São Paulo, Marinho, é importante destacar, né, a pessoa matou com 12 tiros, né, um bandido, sei lá quem seja, né? E não teve uma busca, pegar essa pessoa, cuidar dela, ver se tem condições mentais de exercer a sua profissão, cuidar da saúde mental dela. E aí a conclusão que deu? Jogou uma pessoa alguns meses depois da ponte. Então, para a gente seguir adiante, voltando com o David Tasso, fazendo saldo final rapidamente, as últimas atualizações, devidamente punido. Cabo Luan. Sim, soldado Luan. Mas teve um episódio ontem também em Barueri, a nossa produção separou algumas imagens em relação a isso, porque teve um entreveiro que aconteceu em Barueri. O que aconteceu? Um menor de 17 anos, ele estava andando de moto, quando os policiais o visualizaram, ele entrou na garagem da residência, e aí rolou uma confusão com a família, onde moram 8 pessoas, e nessa confusão, uma idosa acabou sendo agredida pelos policiais, a conduta também está sendo investigada e a Secretaria de Segurança Pública acabou de emitir uma nota que repudia qualquer tipo de situação de violência envolvendo, né, os policiais, mas fato é que teve mais esse episódio em Barueri, onde uma idosa acabou com o supercílio ali cortado, terminou sangrando essa ocorrência, e eu também conversei com um dos familiares dessa ocorrência, e ela me disse que nesse momento está fazendo o exame de corpo de delito. Então, mais um episódio, infelizmente, acontecendo. Não há nenhum prazer em realmente mostrar e evidenciar o nível que está chegando a coisa. O estado de coisas é alarmante, para dizer o mínimo, e venho dizendo nesse programa. Estamos diante, eu acho que de uma guerra civil não declarada, os dois lados chegando a um limite psicológico que vai transbordar em algum momento, e essa corda sendo esticada e tendo reflexo na vida das pessoas, que é a maior tragédia que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. É a vida como ela é e que as autoridades, nossos representantes, tentem mudar essa realidade.